Nós temos uma falsa noção de que nós escolhemos a nossa religião. E fica muito claro quando a gente percebe que está na igreja de Cristo, que não somos nós que escolhemos a religião, mas Deus que nos escolhe. Quando ficamos maravilhados com a riqueza da doutrina católica. E eu só vou dizer um exemplo, um detalhe que existe em pouquíssimas denominações cristãs, além da igreja católica. Existe na igreja ortodoxa, e a ortodoxa acaba se subdividindo em várias denominações. Temos a copta, temos a maronita. Os sacramentos. Jesus se encarnou, Jesus viveu entre nós, nos ensinou a lei do amor, a lei que dá vida pelo irmão, nos ensinou a verdadeira lei de Deus, aquela que ficou escondida no Antigo Testamento e que Deus deu pleno cumprimento, que Jesus aperfeiçoou no Novo Testamento. E enquanto esteve aqui na terra, ele instituiu de um grande número de discípulos 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, ele concedeu prerrogativas inacreditáveis. Uma delas é dar a liderança da igreja para um pastor universal, que foi o primeiro líder da igreja, Pedro, lhe dando o poder das chaves de ligar e de desligar tudo acerca da fé e da moral. O poder impressionante que é o poder das chaves ou infabilidade papal, mas nós já falamos sobre isso em um vídeo da playlist Sessão da Cruz. E já falamos sobre sacramentos, já falamos sobre o sacramento do matrimônio, já falamos um pouquinho sobre o sacramento do batismo, já falamos várias vezes sobre a Eucaristia, mas essa prerrogativa de dar aos apóstolos e por consequência os seus sucessores, os bispos, e também aos padres e até diáconos, porque o diácono pode batizar, pode assistir casamento, essa prerrogativa de permitir que os sacerdotes possam ministrar sacramentos, que não podem criar. Jesus criou 7, a igreja não cria nada, ela só administra os 7 sacramentos. A igreja não pode colocar mais um sacramento, nem subtrair nenhum. Então, dentro dessa lógica, Jesus deu aos apóstolos, aos sacerdotes, o poder de administrar esses sacramentos. Esses sacramentos são uma ponte entre a graça de Deus e nós, os seres humanos. É um meio que Jesus criou para ficar conosco, mesmo subindo aos céus, enviando seu Espírito Santo para ficar conosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo é a alma da igreja. Consequentemente, o Espírito Santo é que opera a validade, a eficácia de todos os 7 sacramentos. Cada um dos sacramentos possui forma, possui um sinal visível, mais de um sinal visível. Cada sacramento existe uma liturgia, podemos dizer assim, uma lógica para existir. E é impressionante o poder que cada sacramento tem. E eu vou me ater aqui ao sacramento da confissão. Todos os sacramentos têm essa eficácia de serem essa ponte que vai trazer a graça de Deus para os seres humanos. Quando o sacramento está sendo operado, quando um sacerdote opera um sacramento, imediatamente o Espírito Santo se faz presente e é realizado aquilo que Jesus determinou durante o Novo Testamento. Eu vou dar o exemplo aqui da confissão. A confissão perdoa os pecados das pessoas. E, infelizmente, muitos protestantes criticam a confissão. Como pode
um homem perdoar os nossos pecados se eles pecam também? Da mesma forma, tem aquele exemplo bobo, mas bem simples e bem conciso, coeso, de que o médico pode receitar remédio para você, você pode ficar saudável com aquele remédio, e no entanto o médico também pode adoecer. É uma determinação de Jesus Cristo. Está lá nos evangelhos, no finalzinho principalmente do evangelho de João. Quando Jesus, completamente ressuscitado, ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem vocês retiverdes os pecados, eles serão retidos. A prerrogativa é tão séria que os sacerdotes podem inclusive reter os pecados, não perdoar os pecados. Onde já se viu um ser humano, em nome de Deus, não perdoar o teu pecado? Simples, porque ele é ordenado, porque é uma ordem de Deus, e a ordem de Deus deve ser cumprida. E mais, todos os sacramentos estão banhados no sangue de Jesus. Quando Jesus morreu e saiu do seu lado sangue e água, o sangue que salvou a humanidade, a água que purifica, a vida divina banhou através desse sangue sagrado todos os 7 sacramentos. Por isso, o sacramento da confissão perdoa os pecados. Por que o sacerdote pode retê-los? Porque se não houver o arrependimento, lembra da forma dos sacramentos? No sacramento da confissão, é indispensável que o ser humano se arrependa. E o que significa se arrepender? É ter o propósito, principalmente, de ter horror àquele pecado e de não mais cometer aquele pecado, ou tentar com todas as suas forças não mais cometer aquele mesmo pecado. É difícil? É difícil. Mas o sacramento da confissão só é válido se tiver este arrependimento. Eu me arrependi, procuro o sacerdote, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados mediante o meu arrependimento. Parece fácil? Não é fácil, porque deve ter arrependimento, e porque Jesus morreu na cruz, para que aquela confissão tivesse eficácia, para que aquela confissão fosse banhada no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Jesus disse que ele era a luz do mundo, com letra maiúscula, ele disse para os apóstolos: vós sois a luz do mundo. Ele disse para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Vão proclamar o nome da salvação, o Evangelho. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, todos os sacramentos são meios eficazes da graça de Deus chegar até nós e do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo nos salvar. No caso, por exemplo, da confissão e da unção dos enfermos, nos purificar, perdoar os nossos pecados. Então, se eu tenho pecados graves, com plena consciência de tê-lo feito, com pleno consentimento de tê-lo executado, dentro dos 10 mandamentos, dentro desta matéria grave, tendo esses 3 elementos, se trata de um pecado grave. Com o meu arrependimento, eu me dirijo ao confessionário, confesso os meus pecados e, graças a esse sangue redentor, os pecados são perdoados. Em nome de Jesus Cristo. O sacramento não é uma brincadeira. O sacramento da confissão não é um teatrinho. Por isso, a nossa igreja é maravilhosa, é linda, e nós vemos que nós não escolhemos a igreja, mas nós fomos escolhidos e devemos dar graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por eu ser católico. Me ajuda a ser digno de estar nessa igreja tão maravilhosa, que de forma gratuita perdoa os meus pecados através do sacramento da confissão.